Feliz sábado a todos e a todas. É uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. E hoje, mais uma vez, nós temos a presença do nosso querido indefectível professor Samuel Yasuka. Hoje ele não está em Luanda, ele vai dizer onde é que ele está, ali na nossa querida e lindo país de Angola, né? Ele está numa província ali próximo. Mas hoje nós temos uma novidade. Pela primeira vez aqui no nosso canal, ele que é médico, é enfermeiro, professor, doutor, né? Doutor porque é médico e doutor por formação também em ciências da educação. Então, ele tem quase tudo. Né? O doutor Kemuel Borges, certo? Um trabalho belíssimo que faz também. Ele está falando diretamente ali da cidade das Compras, uma cidade bonita e maravilhosa, né, que é ali próxima ao Brasil, na cidade de Leste, no país Paraguai, né, um país co-irmão do Brasil. Ele está ali na tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai. Cidade de Leste, professor Samuel, é uma cidade pujante ali no Paraguai, onde existe um intercâmbio muito forte com o Brasil, né? Há muitas compras, os brasileiros vão comprar muito ali e estudar também ali, Cidade do Leste, tem como no Paraguai. Eu acho, né, Kemuel, que hoje nós temos mais de 20 mil brasileiros ali no Paraguai morando, buscando, construindo sonho, fazendo graduação, medicina, fazendo mestrado, fazendo doutorado e comprando também, né? Então, é um lugar muito bacana, né? Muito bacana também. E a lição de hoje fala, lição número 7, fala sobre o problema do mal. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá morte, não, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Professor Samuel, como é que o senhor poderia introduzir essa lição das suas boas-vindas e como é que o senhor introduziu, o que é que a lição vai abordar, professor Samuel? E onde é que o senhor está mesmo, professor Samuel? Né? O senhor não está hoje em Luanda, está em uma província aí próximo a Luanda, capital de Angola. Saudações a todos, um feliz sábado, prezados irmãos, colegas deste painel, assim como todos que nos ouvem e nos acompanham a partir deste canal do YouTube. Na verdade, estou falando a partir da província do Namibe, na cidade de Moçambique. É uma das províncias que faz parte da Angola. Por este motivo, não me encontro na província capital, Luanda, mas sim nesta província em missão de serviço. E como é o nosso objetivo central, levar ao conhecimento de todos os irmãos, daqueles que têm estudado a lição da Escola Sabatina e não só, ter melhor a compreensão sobre o que nós aprendemos ao longo da semana. Logo, estamos sempre disponíveis para podermos aqui dar a nossa contribuição sincera do que nós compreendemos destas grandes abordagens. E indo diretamente daquilo que é o tema que abordamos ao longo da semana, professor Matusalém, dizer que a partir do versuário, aqui já João teve uma visão e desta visão lhe foi revelado de que todos os problemas hão de passar. Hão de passar. Porque vivemos numa sociedade de várias situações, vários atropelos, decepções acima de tudo, e às vezes ficamos sem entender por que esta morte surge, por que afeta automaticamente o meu filho, uma criança que não tem nada a entender, não compreende, por que desta necessidade. Então, João aqui apresenta que já quando o Senhor voltar, já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque essas coisas serão passadas. E ao longo deste estudo
nós aqui vemos a questão do problema do mal. O mal sempre acompanha o bem. O problema do mal desafia a fé de muitos. E nós vimos que Deus é bom e todo-poderoso em tudo. Mas existe o dilema do mal, que é um dilema de que, através do pecado, surgiram esses problemas. E nós, como seres criados por Deus, através desta situação, então estamos passando por situações difíceis e que algumas vezes nos procuramos saber, será que o Senhor não ouve a minha petição? Será que o Senhor me abandonou? O que se passa comigo? Será que a fé que eu creio em Cristo Jesus não é esta fé dos antepassados? Qual é o problema? Isso afeta o impacto da nossa fé quando passamos por estas situações. Mas no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 22, diz que Deus é amor, mas muitos se afastam por dúvidas. Quando passam por essa situação, apesar de saberem que Deus é amor, eles ainda encontram essas dúvidas e procuram se afastar de Deus. E Deus é real, mas alguns negam por causa do mal. Alguns entendem que como os meus pedidos, o meu clamor não está sendo atendido, então eu vou procurar outros caminhos, procurar pessoas que podem me ajudar a resolver o meu problema. Ali vem o impacto da pequena fé. A pessoa perde a fé, perde a esperança, mas aqui o Senhor diz que, apesar de tudo isto, eu sou amor. E a minha misericórdia dura para sempre. Ainda que você passe por dificuldades, passe por problemas, por qualquer situação da vida, não se esqueça que eu estou contigo, estarei contigo para sempre, até naquele dia em que eu prometi vir vos buscar, estarmos juntos naquela terra em que não haverá mais dor nem tristeza, mas sim apenas haverá alegria. Essa é uma nota introdutória do meu comentário desta lição. Muito bem, professor Samuel. Professor Kemuel Borges, a lição ela começa no primeiro tópico com uma pergunta: até quando, Senhor? O problema do mal é expresso não apenas em contextos contemporâneos, mas na própria Bíblia, né? E como a Bíblia mostra a importância do problema do mal na existência humana. Como é que a gente pode analisar essas questões relacionadas à questão da origem do mal e o que isso impacta a humanidade, não só a contemporaneidade, mas na história da humanidade, professor Kemuel? Primeiro, eu quero agradecer aí aos ouvintes, quero agradecer ao meu amigo Matusalém por esse privilégio, né, de nós estarmos compartilhando. Quando nós aprendemos quando nós conversamos, quando nós transmitimos. Então, na verdade, nós somos um eterno aluno. E eu me sinto, assim, privilegiado de estar aqui nesse canal, né, de uma mensagem tão grande, a mais rica, né? Quando a gente olha um Deus grande, um Deus misericordioso, né? E é importante, nós estamos muito hoje trabalhando uma questão científica, né? Quem é nosso Deus? O nosso Deus é o verdadeiro cientista, né, professor Samuel? Ele criou todo o universo, ele criou do átomo até as grandes constelações. E isso nós não entendemos, nós entendemos, a nossa visão é muito curta. E Deus fala, né? Você não entende meu pensamento, vocês são pequenos, né? Então, em alguns momentos, eu acho que em vários momentos, nós chegamos a essa pergunta, né? Até quando, Senhor, né? Eu, como diz o professor Matusalém, eu sou profissional de saúde, trabalhei muitos anos como enfermeiro, e a gente tem visto quanto sofrimento, né?
e muitas vezes nós não entendemos. Este dia tinha uma história, né, que é importante, as parábolas, porque nos ajuda a ensinar. Diz que uma pessoa lá do Oriente Médio, onde tem muito deserto, pouca água, né, ele foi até ali as cataratas da Niágara e ficou ali observando aquela cachoeira. Eu estou aqui do lado das cataratas do Iguaçu. Então, a gente passa a ponte, está lá. Então, aqui a gente vê aquela quantidade de água muito grande. E aquele homem ficou ali na parte da manhã, à tarde, né? E ter horário de fechar, e as pessoas falaram assim, vamos. Ele falou, mas não, eu estou esperando a água acabar, né? Queridos, esse homem estava acostumado com a seca, né? Com pouca água. E ele não conseguia entender uma quantidade grande de água. Queridos, muitas vezes nós somos pequenos, nós não conseguimos entender. A lição de domingo, né, que é Até Quando, Senhor, ele fala, ele apresenta um personagem muito interessante, Jó. Tá? E nós estudamos ali, desde o começo de Jó, um contexto, né? O que aconteceu? Deus, né, estava ali reunido com seus filhos, e nós sabemos, Deus como nosso criador, né, professor Samuel, professor Matusalém, ele cria o universo, ele cria o mundo, outros mundos, e esse Deus, na verdade, ele estava ali com seus filhos reunidos. Irmãos, naquele momento, na verdade, nós sabemos que até ali, a morte de Cristo, Satanás estava representando a terra. E ali, né, Satanás, ele fez um desafio para Deus, né? É o intuito do mal, né? Sempre tentar trabalhar contra o que Deus fala, né? E ali Satanás fez um desafio, olha, e Deus falou, você conhece meu servo Jó? Sim, eu conheço, né? Você viu como ele é um homem íntegro, né? E Satanás desafiou, ele é bom, porque ele tem tudo que tu dá. Tu dá riquezas, bens, moradias. Eu quero saber se ele vai continuar, se ele não tiver isso. Deus permitiu, né? Todas as catástrofes, não vamos falar nos detalhes, mas Jó foi um homem sofredor, queridos. Nós sabemos que ele teve ali a perca de todos os bens. Depois, Satanás, novamente, ele insistiu em mexer na parte mais importante do homem. Qual é a parte mais importante do homem, professor Samuel? A família, sabe? E Satanás ali agora destruiu toda a família. Muitos filhos de Jó foram mortos. Então, você concorda que a situação de Jó era uma situação difícil, tá? E a Bíblia fala que, mesmo assim, ele continuou sendo íntegro, tá? Porém, ele teve dúvidas. E essas dúvidas, queridos, é uma dúvida que eu e você temos quando eu e você temos problema. Eu acredito que agora muitas pessoas estão aí fazendo a mesma pergunta. Por que, Senhor? E Jó, na verdade, ali vai vendo, nós vamos terminando o livro de Jó, e Jó chega nessa conclusão, não entendendo nada, né? Porém, Deus, na verdade, nós sabemos que Deus conversa conosco através da nossa mente, do nosso lóbulo frontal, né? E ali, Jó, ali na indagação, e queridos ouvintes, nós temos que falar o seguinte, Deus, ele não quer os seus filhos marionetes. Depois nós vamos ver durante as semanas, Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, inclusive de conversar com ele. Nós devemos conversar com Deus, falar com ele. E a gente vai ver também que teve outros, o salmista, Jeremias, falando no momento difícil, ele conversava com Deus. Queridos, quantas vezes, ao invés de nós chegarmos para Deus, conversarmos com eles, expormos o nosso problema, nós ficamos falando com o vizinho, ficamos reclamando, ficamos discutindo e não conversamos com Deus. Então, Jó, nós vamos ver que Jó, ele entendeu que ele estava equivocado, porque algo muito maior estava acontecendo. E Jó estava vendo ali a dor e, com certeza, o sofrimento dele. Ele via ali a situação, imagina, né? Perdeu todos os bens, até o de menos, né? Perdeu toda a família. A esposa, né, que podia estar do lado dele, agora estava pedindo, faz o seguinte, Jó, amaldiçoa-se Deus, né?
e morra. Os amigos, que seria, na verdade, um apoio, né? Agora os amigos estavam fazendo ao contrário, ao invés de levantá-lo. E quantas vezes, né, nós vamos atrás de amigos, traz a família e nós ficamos sozinhos. E Jó estava desesperado. E ele abriu o coração para Deus. Ele falou: Senhor, eu não entendo, por favor, Matusalém. Então, Jó ali teve ali aquele momento de desabafo. Queridos, Jó, ele fez bem, porque ele conversou com Deus, ele tirou as dúvidas. E ali, né, nós sabemos que Deus ali esclareceu para ele e falou vários pontos ali importantes, usou a natureza, um Deus maravilhoso, um Deus cientista, que criou todos os céus e a terra, e perguntou para ele: você conhece, né? E eu tenho certeza, não está na Bíblia, mas Jó entendeu que aquele problema que ele estava vendo era muito maior. Querido, os problemas, nós chamamos nós temos os problemas, nós temos um problema em cima do outro. O que nós vemos hoje é um problema que nós vemos como ser humano pequenos em cima do que está acontecendo a nível do universo, sabe? Deus, na verdade, ele mostrou para Jó que, além daquela dor que ele estava sentindo, né, existia um grande conflito, um conflito universal, né? E Jó ali no final do livro de Jó, ele entendeu. Ele falou: sim, eu entendo, né? Que o meu sofrimento, na verdade, eu vejo de um ângulo, de uma forma diferente. E, queridos, eu não sei se você está sofrendo nesse momento, você faz essa mesma pergunta, tá? Busca a Deus, não fica calado. Muitas vezes nós procuramos pessoas, e nesse momento nós temos que procurar a Deus, porque Ele vai nos dar a resposta. Tá? E para fechar esse dia, a minha colocação, nós temos alguém também que sofreu, tá? O verdadeiro Deus. Querido, esse mesmo Deus que esteve ali conversando com Jó, esteve conversando com Abraão, com Moisés, tá? É esse mesmo Deus que nós vamos falar, fechar essa semana, que ele esteve como homem. O livro de Isaías fala o seguinte: não existiu um homem sequer que sofreu tanto quanto Jesus, tá? E naquele momento, porque mesmo Deus, Jesus sendo um Deus, ele nunca usou a forma dele de Deus, ele usou como homem. E naquele momento ali de dificuldade, começou ali no Getsemane, né? E ali também na cruz. Ele não entendeu, ele estava sofrendo como ser humano. Ele sabia do que estava acontecendo. Mas muitas vezes, no momento desesperado, ele falou: Senhor, por favor, se possível, afasta esse cálice, né? Muitas vezes, naquele momento de desespero, não é fácil, queridos, tá? Mas ele, de novo, né? Jesus, nos braços do Pai, né? Ele entendeu, né? Como o Cordeiro. Queridos, nesse momento nós devemos, essa lição da semana tá nos ensinando muita coisa. Uma delas é o seguinte: busquemos a Deus, tá? Quando tem aquelas perguntas, quando tem muitas vezes as dificuldades, diz que Ele conversa com você. Exatamente, maravilha. Muito bem, professor Samuel. Mas continuando ainda, professor Samuel, não é, na questão de Jó, não é? Há muitas coisas que não sabemos. É o segundo tópico da lição, e ele traz ali em Jó, capítulo 38, versículo de 1 até o 12, como resposta de Deus a Jó, lança luz sobre o problema do mal. O que sabemos e o que não sabemos a respeito do que pode estar acontecendo nos bastidores do grande conflito. E aí, professor, quando é que a gente pode vislumbrar essa questão ali? Professor Samuel, ele já colocou ali, já deu um ensaio sobre essa questão, não é? Muito bem abordado. E como é que o senhor poderia abordar essa questão? Na verdade, nós, aos olhos nus, não conseguimos compreender a dimensão divina. E isso nos afeta psicologicamente, porque o ser humano, ele pretende viver a vida em plena condição, em pleno gozo. E quando lhe aflige uma situação, ali surgem questões, interrogatórios, e inclusive recorrem a outros caminhos, como eu disse anteriormente, e se esquecendo de Deus. Mas aqui nós entendemos que muitas coisas que não sabemos. E Jó, tal como disse o doutor, que fez essa dissertação, essa apresentação, diz que Jó confiou
sem entender o conflito celestial. Apesar de questionamento, tal como a esposa de Jó apresentou reclamação, mas Jó, você é um homem íntegro, você crê no seu Deus, por que você continuou passando essa dificuldade? Então, prezados irmãos, nós aqui entendemos que era um conflito em que Jó não sabia. E também nós podemos nos colocar nesta posição de que há muitos conflitos que nós temos vindo a vivenciar, a enfrentar, sem nós saber, para sermos provados desta situação. Tal como Elias confiou, sem saber que estava sozinho. Esther confiou sem perceber seu papel no plano de Deus. Quer dizer que nós aqui compreendemos que há muita coisa que nós não sabemos, mas Deus sabe. Tal como Deus diz que os teus planos não são os meus planos. Os teus não são os meus. Eu tenho melhores coisas para você. Então, se você está passando por dificuldade, se você entende que, ou às vezes você coloca esta questão, mas por que eu estou passando por essa dificuldade? Eu oro, eu presto serviço ao Senhor, vou para a igreja, busco a Deus, mas por que esta dificuldade? Inclusive a família te abandona, amigos, colegas, você perde emprego, mas será que há um outro propósito para que eu esteja a passar por esta dificuldade? Então, meus irmãos, lembremos que existem provações para nos manter aprovados e nos desafastar do mal para o bem. E tudo isto, temos a plena certeza que a confiança que temos em Deus, aquele Deus que tem um plano melhor para nossas vidas, esse Deus está contigo e continuará intercedendo por você, porque primeiro ele passou dificuldades, se envolveu como homem aqui na terra, passou mal, enfrentou situações, mas ele venceu. Por isso que ele diz que eu vivi convosco, passei dificuldades, mas eu venci. Então tenham ânimo, tenham força, tenham alegria. Não importa que tristeza, que situação, se alegrem, agradeçam a Deus, porque brevemente veremos a aurora raiar e estar com ele sem problema algum. Amém. Muito bem, professor. Agora, voltando agora para o professor Kemuel, o teísta cético. Professor, à luz do que nos traz o salmista no Salmo 73, né, como o salmista lidou com o mal e a injustiça ao seu redor. Às vezes a gente trata até dessa questão, a gente vê o ímpio prosperar, vê o justo, muitas vezes, passando por problemas, passando por coisas que ele nem imagina, que quando olha assim, como se olhou para Jó, né, se percebe um sofrimento muito grande. E o salmista ele traz esse problema, né, e como é que o teísta, aquele que acredita em Deus, ele pode conviver com esse problema do mal, professor Kemuel? É muito interessante, né? Nós sabemos aí que nós teríamos aí 1000 anos, tá? Para nós tirarmos todas as dúvidas. Todas as dúvidas que você vai ter, nós teremos 1000 anos. Queridos, e nós temos dúvidas. Nós falamos no começo para vocês, queridos ouvintes, que nós não devemos ser marionete. Deus criou o homem grande. Quando Deus criou o homem, nós chamamos assim, fomos criados à imagem de Deus, à sua semelhança. Então, nós somos seres humanos que temos que interrogar, né? Nós que gostamos da ciência, diz que a ciência é controvérsia, né? E nós muitas vezes, nós indagamos, nós muitas vezes temos dúvida. E por que Deus vai nos dar 1000 anos, tá? Para você tirar todas as dúvidas, tá? A nossa autora predileta, preferida, né? A irmã Ellen White, ela fala o seguinte, que durante esses 1000 anos, tá? Você vai ter dúvida. Sabe as dúvidas que você está tendo? Por que muitas vezes uma criança, uma família toda, pessoas boas, né?
E nós tivemos agora, no Brasil mesmo, até estava o pastor com a sua família, e eu acho que foram levar a filha para o IAESC, né? E todos, teve os dois filhos que ficaram lá em São Paulo, acho que sobreviveram, o resto todos morreram. Queridos, que pergunta, né, que você faz, né? O porquê das coisas, né? O porquê que você está sofrendo, por que que eu não um acidente, né? Por que que uma pessoa, muitas vezes, maldosa, entra na sua casa, né, te rouba, tira a tua vida, tira a tua dignidade? Esses 1000 anos, querido, a Ellen White fala o seguinte, que nós vamos entender, tá? O porquê que isso aconteceu. Porque o professor Samuel falou, e eu achei interessante, Isaías 55, 8 e 9, ele fala o seguinte, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Querido, nós não entendemos muitas coisas, né? Aí que entra, né? Nós somos um cientista cristão, um cientista criacionista, né? Porque nós cremos que Deus criou os céus e a terra. E tudo ele pode, tá? Ele pode do impossível no impossível. E eu fiquei imaginando, professor Matusalém e professor Samuel, Tiago e Pedro, né? Pedro e Tiago estavam numa prisão. E nós sabemos que Tiago, ele foi decapitado, né? Tá. E não muito tempo, os anjos tiraram Pedro, ele saiu sem nenhuma lesão, né? Mais tarde ele morreu. E a pergunta, né? Mas por que que isso aconteceu, né? Qual é o motivo, né? Então, esses porquês da vida, né? Esses teístas céticos que nós chamamos, né? Ele vai ser respondidos. Nós teremos 1000 anos, querido. E o interessante é o seguinte, se você... Deus vai explicar para você que foi a melhor forma, tá? Porque Deus não está vendo o teu momento, o teu mundo, né? Nós chamamos da metanarração. O que é metanarração? É uma história que acontece dentro da outra. Então, a nossa história aqui dessa terra, tá? Está acontecendo uma história muito maior, tá? E nessa história maior, nós estamos o quê? Nós estamos num grande conflito, né? E Deus não quer... E Deus não quer os teus 70, 80, 90 anos de vida. Ele quer o quê? Ele quer a tua eternidade, né? Então, queridos, muitas vezes nós não entendemos todas essas catástrofes, né? Porém, é o seguinte, nós vamos tirar as dúvidas, né? Porém, Deus está preocupado com a tua vida eterna. Amém, muito bem. Maravilha. Professor Samuel, a defesa do livre-arbítrio. Por mais que não entendamos as ações e os pensamentos de Deus, as Escrituras revelam fatos que nos ajudam a resolver o problema do mal. Uma das respostas mais convincentes ao problema lógico do mal é conhecido como o livre-arbítrio. Como é que a gente pode trazer para esse contexto do que nós estamos debatendo, né? A questão do livre-arbítrio, à luz também daquilo que é colocado em Gênesis capítulo 2, quando o primeiro casal ele desobedeceu do livre-arbítrio que eles tinham dado por Deus, não é? Eles, vamos dizer, enfrentaram, não é, um contexto em que foram postos à prova e, infelizmente, a partir do pecado deles, a humanidade veio a sofrer as consequências, aqueles que veriam a posteriori. Como é que a gente enfrenta e como é que a gente pode contextualizar a questão do livre-arbítrio no contexto aqui da lição, professor Samuel? Sim, muito obrigado. Como diz o tema, a defesa do livre-arbítrio, que nos remete na escolha, na possibilidade de escolhermos o que é certo e o que é errado. Qual é o caminho em que nós devemos seguir? Porque, prezados irmãos, nós aqui entendemos que o ser humano foi criado com uma orientação. E Deus colocou a orientação, as duas linhas de pensamento, o bem e o mal. Fazendo isto, você vai viver. Fazendo isto,
você vai morrer. São duas escolhas. E cada um de nós tem esta possibilidade de fazer a sua escolha. Tal como no começo, no Jardim do Éden, o Senhor deu uma orientação e deu esta oportunidade que o casal tivesse uma escolha, mas o Senhor deu uma orientação. Desta árvore não comerás. As demais está livre, está à vontade, mas esta não. Já havia uma proibição. Uma proibição. Porque se você tocar, comer dela, ali você vai ver. Então, ao entendermos a livre escolha que este casal, Adão, teve, e mesmo assim tomou a sua decisão de ir num outro ângulo não orientado, dali surgem as consequências. E consequências desastrosas. Consequências ruins. Então, prezados irmãos, nós aqui aprendemos que o livre-arbítrio torna a obediência uma escolha real. A obediência é uma escolha real. O pecado entrou no mundo por uma escolha errada. O verdadeiro relacionamento com Deus depende da escolha livre. As consequências do mal refletem as escolhas humanas. Então, só para dizer aqui aos prezados irmãos que nos acompanham, de que precisamos compreender qual é o caminho em que nós devemos seguir. E olhando pela a narrativa histórica de Gênesis, aí compreendemos que precisamos fazer uma escolha certa, uma escolha acertada. Tudo aquilo que agrada a Deus, somos chamados a fazer a sua obediência para que possamos evitar este mal catastrófico que nos venha afligir. Mas apesar disto, deste mal que já estamos vindo a vivenciar, Deus enviou seu Filho para morrer por nós. E ainda assim, encontra-se a deixa do Pai a interceder por nós. Então, sejamos firmes, mantenhamos fortes e corajosos, que o bem vence o mal. Que lutemos para amanhã estarmos com o nosso Mestre. Amém. Louvado seja Deus. Professor Kemuel, em Romanos capítulo 8, versículo 18, nos diz a Bíblia Sagrada: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4, que é o texto áureo da lição, então ouvi uma voz forte vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E o mesmo Deus estará com eles e será Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não haverá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esses textos, professor Samuel, eles aumentam nossa confiança na bondade de Deus. Apesar do mal que existe no mundo, já aqui analisado, né, tanto pelo professor Kemuel, como também pelo professor Samuel. Professor Kemuel. É uma pergunta, né? Uma pergunta realmente que o mundo faz, né? Se Deus é amor, por que existe o mal? E nós sabemos que o pecado, né? Nós sabemos que o pecado, que o mal entrou na Terra, ele é destruidor. Ele faz as pessoas sofrerem. Eu estava ali numa chama-se UTI, tá? Uma unidade intensiva. E ali muitas vezes ali tá naquele momento terminal, né? Eu
eu tinha um senhor ali na fase terminal, no último momento, né? Ele é uma pessoa que teve tudo na vida. Riqueza, relacionamentos, poder, né? E ali, antes de ele morrer, ele fala assim, olha, ele olhou para a vida toda dele, né? Comentando com a gente, ele fala, eu não entendi nada, né? Queridos, muitas vezes a gente olha para a vida, né? E a gente não entende. Nós temos estudado, nós estamos na 7ª lição dessa semana, e nós estamos vendo um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, né? O amor HP, né? Um amor ágape, um amor que não quer nada em troca. Nós sabemos que Deus também está no amor philo, no amor de família, um amor de relacionamento, né? Só que quando nós olhamos para o mal, há muitos ateus que também não conseguem entender. E muitos cristãos que fazem essa pergunta, e muitos deles, eles se afastam de Deus, queridos. E a nossa escritora, Ellen White, ela fala em Desejado de Todas as Nações. A terra se obscureceu por causa da compreensão errada sobre Deus. Para que as tristes sombras pudessem ser desfeitas, para que o mundo pudesse voltar para o Senhor, era preciso que o poder enganador de Satanás fosse neutralizado. Queridos, essa dúvida não é só sua. Essa dúvida de um Deus mau, sabe, começou antes da criação da Terra, né? Quando Lúcifer, né, que era um anjo de luz, ele teve essa escolha, e é um mistério, né? Como é que pode de um anjo de luz, um anjo bondoso, escolher, na verdade, o mal, né? Mas ele escolheu. E ele sempre quis culpar Deus desse mal, né? Isso não podia ser feito pela força. Nós sabemos o seguinte, o uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço do amor. E o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só o amor desperta amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Querido, o problema não é o amor, é o uso errado do livre-arbítrio. Mas e o livre-arbítrio? Será que Deus poderia simplesmente negar? Não, querido. O amor de Deus, ele está totalmente ligado ao livre-arbítrio. Então, assim, nós temos que ver que o amor e o livre-arbítrio, só que as pessoas têm direito a escolher, porque faz parte do amor. E Deus deixou essa situação, né, acontecer. Não foi ele que criou o mal. Tá? Agora, queridos ouvintes, professor Matusalém, professor Samuel, eu pergunto para vocês, quem foi o que mais foi prejudicado com o mal? Você pergunta, mas é eu que estou sofrendo, né? Não, queridos. Quem mais sofreu com o pecado chama-se o nosso Deus, né? Tá? Porque Deus, ele não ficou lá no trono satisfeito, vendo o seu filho sofrer. Tá? Porque quem ia pagar esse sofrimento? Né? É o próprio Deus. Aqui fala que o nosso Deus Pai, lá em João fala o seguinte, e o verbo se fez o quê? Carne. Tá? E o nosso Deus Filho, uma pessoa da Trindade, ele veio sofrer tudo que você está sofrendo e muito mais. Então, queridos ouvintes, se você está sofrendo, pode ter certeza, e nós vamos entender, diz que a eternidade nós ainda estaremos sempre aprendendo desse sofrimento de um Deus. Não é um Deus romano, um Deus grego, né, que vem e que vem aqui querer do seu servidor. Um Deus que não existe. Semana passada nós vimos que esses deuses são demônios. Nós estamos falando do verdadeiro Deus. Esse Deus, ele veio para sofrer por nós. O Deus Filho, o Deus que se fez carne. Agora, imagine o seguinte, e o Deus Pai? Eu agradeço meu amigo Matusalém. Eu tenho muitos filhos, bastante. E você sofre com o sofrimento do seu filho. Muitas vezes, você prefere estar no lugar dele. Imagine um Deus Pai, né, vendo o seu filho sofrer.
todas as angústias, ou seja, um sofrimento que você está pagando muito mais. Ele não só levou o sofrimento dele, ele levou o sofrimento do mundo. Nós sabemos que Jesus ali na cruz, a média mais ou menos de sobrevivência ali, levamos 3 dias mais ou menos, tá? Jesus começou ali no Getsemane, ele suava sangue, queridos. Jesus, ele teve o seu coração, ele teve um infarto, tá? Pelo teu e o meu sofrimento. Então, esse sofrimento que nós estamos muitas vezes querendo jogar para um Deus, tá? Ele sofreu muito mais do que você e eu, tá? E por quê? Porque ele preferiu toda essa situação, ele preferiu sofrer. Vamos colocar um Deus que sofreu muito mais do que você e do que eu, e do que todos juntos, né? Ele preferiu dar o livre-arbítrio para as pessoas, queridos. E muitas vezes cometer as suas decisões e sofrer, né? Porque se existe alguém que sofreu, foi o nosso Deus, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também sofre com o pecado. O amor e o mal. Então, o mal um dia vai ser erradicado, tá? O livre-arbítrio, digamos assim, para muitos, mas por que Deus deixou o livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio, ele é o papel importante dos céus. Maravilha. Bom, está tão bom que a gente passaria aqui a noite toda, né? Mas precisamos encerrar aqui. Professor Samuel, em 2 minutos, quais são as suas impressões e qual é a mensagem que o senhor deixa a partir dessa lição? E depois também, o professor Kemuel vai ter também a oportunidade de fazer as suas considerações finais. Professor Samuel Yasuka. Sim, dizer mesmo que precisamos nos manter firmes, sermos corajosos para podermos vencer. Porque o nosso mestre venceu primeiro. E ele, ao vencer primeiro, foi um exemplo de que também somos capazes de vencermos o mal. É possível que você esteja a passar por um problema de desemprego, porque você aceitou Jesus como teu Salvador. E você é membro adventista do 7º dia. E era um emprego que dá sustento à sua família. E você perde porque você não pode trabalhar no sábado. Eu te digo que o Senhor vai abrir outras janelas, outras portas, para te dar o sustento e o emprego para você poder continuar a servi-lo até ao fim. Não desista, não troque este prazer do mundo com o melhor programa, com o melhor projeto, que é a esperança que o Senhor tem para você amanhã. Então, que lutemos corajosamente, olhemos para cima e que as pessoas olhem para nós como cristão verdadeiro e que aguardam a breve volta de Jesus, apesar de problemas que possamos vivenciar. Oremos e nunca se esquecer de que Deus está em primeiro lugar e Ele é o dono de tudo, dono das nossas vidas, tal como esteve com Jó, também estará conosco até a consumação dos séculos. Muito obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Professor Kemuel. Queridos, Deus não promete que você tenha uma vida boa, tá? Jesus falou que nesse mundo terás aflições, tá? É uma promessa que ele não fez. Mas quando nós estamos com Deus, as coisas se tornam diferentes. Primeiro que Jesus sofreu muito mais que você. Tá? Então você pode ter certeza que é importante nós estarmos com alguém que ele sofreu igual a mim ou pior, né? Então, o mesmo Deus que está lá à destra do Pai, tá? Ele te entende. Seja você, conversa com ele no teu sofrimento, ele entende, né? Ele entende o teu sofrimento, as tuas dores. Muitas vezes eu não conheço, tá? Então, busca Deus, coloca ele em primeiro lugar. Busca Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Eu queria fechar, professor Matusalém. A lição não fala, mas fala sobre Estevão. Tá? Eu fico muito impressionado com Estevão. Nós sabemos que Estevão, inclusive, faz parte de uma profecia. Ele fechou ali uma profecia, inclusive, de oportunidade para o povo de Israel, né? Porém, é o seguinte, Estevão, enquanto ele estava sendo apedrejado, né?
sentindo dores, né? Ele estava fixo para ir para os céus, para Jesus. Tá? Querido, tem um hormônio chamado endorfina. Tá? A endorfina é aquela morfina que você produz no teu corpo, ou a morfina quando está na fase terminal, é usada uma morfina. O teu corpo produz a endorfina. O que tem a ver? Quando nós estamos com Deus, querido, tá? Eu sei que a dor é menor. Tá? Quando nós estamos conectados com o nosso Deus, tá? Com o sofrimento, Deus te ajuda, Deus entende, Deus te busca, busca Ele, procura Ele. Não precisa ser falso, reclamar, não conversa com os amigos. É bom conversar com os amigos, claro que sim, mas busca Deus em primeiro lugar, tá? No teu sofrimento. Se você não entende o que está acontecendo, né? E muitas vezes não vai entender, porque Deus é maior do que os nossos pensamentos, e muitas vezes Ele vai te explicar, né? Nós teremos 1000 anos, né, professor Samuel, para tirar todas as dúvidas. Nesse momento, vamos confiar no nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. Agradecendo ao professor Kemuel, ao professor Samuel, e agora eu peço ao professor Samuel para fazer a oração final, para nós encerrarmos mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Professor Samuel, por favor. Oremos a Deus, nosso Pai, que está nos altos céus. Te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é Deus e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por esta mensagem tão linda, estudada ao longo desta semana. E compreendemos que o Pai nunca abandonou seus filhos e está sempre ao nosso lado, nos confortando e nos acompanhando. Querido Pai, nesta lição, se há um irmão, uma irmã que está passando por diversas dificuldades, por favor, toque o coração deles para que possam se lembrar que o Senhor não previu, o Senhor não colocou o mal, mas o Senhor colocou o bem. E que eles tenham a esperança de que este problema há de ser resolvido, há de passar, se confiarmos em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nesta hora, entregamos nossos problemas nas vossas divinas mãos, a nossa dificuldade nas vossas divinas mãos. Esteja com cada um de nós, para que possamos ser cristãos verdadeiros e possamos iluminar o mundo e abreviar a sua volta nesta terra para nos levar naquele lugar que o Pai nos prometeu. Esteja conosco e nos dê um sábado feliz. Em teu santo nome oramos com fé. Amém. 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 Passamos para agradecer ao professor Samuel Yasuka, ao professor Kemuel Borges. Um está na África, eu estou no Brasil e o outro está no Paraguai, mas com a mesma fé, com o mesmo ânimo de pregar a palavra de Deus, de falar sobre um tema tão importante que é o problema do mal. E que, sem sombra de dúvida, a fé que nós temos em Deus, isso não vai continuar. Deus vai determinar o fim, né? E nós acreditamos nisso, porque, como diz Apocalipse 21, um novo céu e uma nova terra que habita em justiça está por vir. Deus enxugará dos olhos toda lágrima e a morte não existirá mais. E que Deus continue nos abençoando sempre. E a você que está em casa, dê um like, compartilhe nosso canal, se inscreva no nosso canal se você não se inscreveu, compartilhe essa mensagem de Deus, porque essa mensagem precisa pegar no coração e na vida das pessoas. Muito obrigado, queridos professores, a você, ouvinte, até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Até mais, Deus nos abençoe. Até mais, professor Samuel, professor Samuel. Obrigado. Até mais.